Bom dia, pessoal! Olá! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Vamos começar agora com uma musiquinha mais assim que eu gosto. Vocês vão ver. Hoje o assunto vai ser sobre ações. Um assunto bem fugidinho, bem bom hoje. Vamos chamar a minha convidada. Ela aparecer. Vou entrar agora. Tá Bom dia, indo. bom dia, bom dia, tudo bom? Bom dia! Ó, começando aquecida, que hoje o negócio é muito legal, é muito legal. Vamos falar de algo que eu gosto muito, que é algo bem interessante pra gente, né? Hoje a gente vai falar sobre ações, né, Helena? Porque a gente fez a live na semana passada, no domingo, e aí a gente mostrou como basicamente monta-se uma carteira, né? E aí a gente verificou que a maioria das pessoas tem dificuldade em relação ao conhecimento dos ativos. Pera só um pouquinho, a gente tem que deixar a pessoa entrar. Ainda estão todo mundo ainda entrando aí, pera, onde eu tô, como é que é. Se alguém puder, quem já tá aqui, escrever o nosso assunto de hoje, que é ações. E a gente e deixava fixado. E vamos aqui só esperando e mandem para as pessoas que vocês todos conhecerem e que tratam dessas Ah, áreas, que eu acho importante. Porque além de dizer o básicozinho, a gente vai falar um pouco mais aprofundado e como qualquer um pode investir em ações. exatamente. Vou mandar aviãozinho aí para todo mundo. Cada um aí manda Olha, para umas 200, 300 pessoas. Bota a 200 musiquinha aí, pessoas, Helena. exatamente. Cada um manda para 50, depois cada um que está aqui manda para outros 50. Isso aí, obrigado. Vamos falar sobre ações hoje. Já está. Exatamente, exatamente. Gente, mandem para as pessoas que hoje o conteúdo é massa, gente. Eu tô aqui esperando, ó, só espero dinheiro, eu espero quase dinheiro caindo em cima da gente. Só saber isso, já dá para daqui a 3 anos já ser milionário. Não sei, quer dizer, calma Tudo também. depende da quantidade de dinheiro que conseguir aplicar, né? Se for dinheiro americano, se investir bem, bem, mas ela vai explicar exatamente como funciona isso, desde para as pessoas mais que não entendem tanto como eu, que eu ainda estou um pouco no iniciozinho sobre isso, mas até pessoas que mais um pouco mais avançadas. Então, qualquer de pequenos, médios e grandes empresários é bom para todos. Investidores, investidores. Investidores. Legal, legal, legal. Vamos passando aí aviãozinho, gente, para esse pessoal vir para a live, né? Para a gente poder consumir esse assunto, que é muito interessante realmente. Eu já ia começar, que eu estou no gás, né, Helena? Eu estou no gás. Ai, a Priscila, ó, nossa live internacional mesmo, olha aí, ó. Já Priscila, minha amiga da Inglaterra. Eita! Estamos na terra da rainha também hoje, ó. Lia, Mariliane, minha irmã, lá de Criciúma, Eita, não Santa é mais Catarina. Portugal e Brasil, agora é Portugal, Brasil e Inglaterra. Europa inteira, Europa inteira. Daqui a pouco entra a Itália, depois Estados Unidos. Vamos ampliar esse nosso negócio aí. Vou passar uns aviãozinhos aqui para ver se a gente atinge lá. Vou Tá, eu vou passar aí enviar mais mais uns para 15. mais pessoas, vou enviar para todo mundo aqui, já estou enviando. Exatamente, exatamente. Vamos fazer essa live ficar mais internacional ainda. Olha aí, vamos lá, vamos passar. Vamos fazer aí vir pessoas, todo o pessoal que está aí também, né? Mandar aviãozinho para a gente poder atingir mais pessoas, né? Que a gente está dedicando um tempo nosso preciosíssimo aí para todo esse povo. Então vamos lá, vamos à luta. Estou passando aí uns aviãozinhos.
Já tá indo, já tá indo. Esses aviãozinhos para a Europa demoram um pouquinho Mato mais, Grosso. né? Ó, tem gente de Mato Grosso. Isso, compartilhem de onde vocês são. Ah, legal, É legal, legal. Quem é que interessante. tá aí do Mato Grosso? Eu amo essa música. Esse fogo me mantém vivo. This fire, make me alive. Ó, o Fagner. O Fagner é nosso seguidor daí, é ponta firme, hein, Fagner? Esse aí é de confiança. Esse quase faz parte das primas ricas. Acho que ele Esse faz parte aí das é primas ricas ponta também. firme. Olha só. Alexander, muito bom, muito bom. Obrigada aí pela Sibeli que Obrigada, Alex, por botou. estar aqui. A gente vai falar sobre ações. É um assunto meio complicado, mas se quiser continuar aqui. Não Mas é qualquer um, complicado, não. tá bem, mas Não é qualquer um complicado. pode entrar na Bolsa de Valores, ter suas ações, investir nisso. Por isso é de pequenos até pequenas, médias e grandes empresas. Pronto. Então, hoje o assunto é massa. Pessoa física mesmo, pessoa Gente, física. cadê o resto? Cadê o resto? É pra estar aqui 100 mil pessoas. Catarina. Cadê o resto? É pra estar aqui 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, gostei dessa quantidade aí. 100 mil pessoas é muito legal. Tá bem, pronto. Vamos arredondar pra 100, pronto. Tá bem, pronto. Quais são as melhores plataformas aqui? Olha, aqui estão falando quais as melhores plataformas aqui em Portugal de ações? Não, plataforma é para investimento e negociação em trader. Deveria ser uma plataforma internacional, como tem XM, essas empresas. É para trader ou é para investimento? Porque investimento é corretora e plataforma é para tradar, né? É diferente. Quem foi que perguntou? Foi o Alex. Ele é português? É. Ele é trader? Mas não, eu não sei. Fala aí, Alex, é trader. Acho que ele não sabe muito bem o que que é. Eu acho que não sabe. Ah, tá. Porque plataforma é para tradar, né? Então tem várias plataformas. Ó, Jefferson Gaidzis que entrou, olha só. Nossa live realmente está ficando muito internacional. É verdade. Bora pro Rio Laranjeira, Jefferson. Muito bom, muito bom. Ah, o Fagner, ele é trader, muito bom. Ah, o Fagner, ele já participou na semana passada, ajudou bastante a gente aí, Ah, muito ele disse que bom. não, mas tem interesse no assunto. Olha, essa eu não sabia, viu? Essa eu não sabia. A gente também já falou sobre carteira de investimento, que por isso tem que olhar a nossa live anterior, que na verdade hoje é um complemento da outra, pronto, que ela estava explicando mais no início, que hoje estamos complementando a nossa live anterior, que era mais quem primeiro tem que entrar na corretora, para poder ter as ações, e tem vários passos que ela falou já na live anterior, para como fazer essas ações. Hoje, por onde devo começar? Ah, isso é a live Abrindo uma anterior. conta na corretora. É, Eu vou. Agora, a hora que a gente abrir a live, são 9h19. 9h20 a gente começa e eu vou dar uma explanadinha no que a gente falou na última última live. live. Se as pessoas tiverem interesse, está gravada no IGTV da Helena. É bem interessante ir lá, porque na semana passada a gente fez o passo a passo, né? Os 5 passos para quem quer começar a investir. Então, a gente ensinou basicamente como monta uma carteira. Então, lá tem tudo isso. Olha, entrou minha amiga Maria, da Itália, hein? Ó, agora tem Itália, Nossa, Inglaterra, Inglaterra. Portugal, Brasil. Só falta chegar alguém aí dos Estados Unidos. Aí tem Rio Laranjeiras, tem Olha, eu Orleans, vou chamar a Criciúma. gente do Chile. Eu vou chamar a gente do Chile. Vamos ver se a pessoa aparece. Chama Eu aí, fiz a chama minha aí, live porque ontem foi do é muito Chile. interessante. Então, bora lá. Eu acho que a gente pode começar, porque senão depois vai ficar muito apertado, né? Pra gente... Verdade. É muito assunto hoje, é muito assunto. Vamos lá. Então, para começar, como eu falei, né? Para quem não me conhece, eu sou Wanderleia Vieira Marinho, eu sou natural de Orleans, Santa Catarina, e graças ao meu trabalho eu tive chance de conhecer boa parte do mundo, né, Maria Zilma? Itália, Portugal, Alemanha, China. Graças a Deus tive uma boa, uma boa trajetória durante o meu tempo de trabalho em cerâmica. Então, eu conheço muita gente do mercado
e é muito interessante a gente ter as pessoas que a gente conhece e gosta aqui, né? E outro detalhe que eu achei muito interessante durante esse meu período aí de trabalho é que eu construí várias famílias em vários pontos diferentes do país e do mundo, né? Então é bem interessante a gente ter esse network, a gente poder contar com as pessoas amigas que a gente fez ao longo da nossa carreira, né? E agora que a gente está mudando um pouquinho o nosso mindset, indo para um outro patamar, para um outro ecossistema, essas pessoas também estão vindo com a gente. Então isso é interessante, porque as pessoas que gostam da gente, que estão conectadas com a gente, também seguem esse caminho. Isso é muito bom, muito bom. Então, estou estudando o mercado financeiro há 3 anos e investindo há 2 anos. No ano de 2019, eu fui premiada como uma das carteiras de maior rentabilidade da Rico, né? A gente participou de um evento aí muito interessante com o Guilherme Benchimol, Primo Rico e toda essa turma aí de investimento, né? Luiz Helena. Então a gente já começou a enganjar no mercado, a gente já tem uma carteira, a gente já tem uma vivência, nós já estamos no caminho, né, aprendendo, claro, todos os dias, seguindo e tendo bons mentores, para a gente poder ter uma carteira balanceada e com rentabilidade, né? Por que eu pensei em entrar nesse mercado? Primeiro porque as mulheres não têm muita noção, né, de investimento. Por mais que elas sejam as maiores administradoras que existem no mercado, porque toda mulher, dona de casa, trabalhadora, consegue administrar a sua casa, o seu salário e fazer disso basicamente milagres, né? Porque consegue administrar para comprar, administrar com os filhos, administrar o mercado, enfim. A mulher é a maior administradora que existe dentro do mercado. Com isso, eu verifiquei que todas as minhas amigas e todo o meu hall de amizades, a maioria não tinha nem noção do que era investimento em ações, do que era aumentar a tua rentabilidade a não ser numa poupança. Então aí eu comecei a estudar, comecei a acompanhar alguns mentores, né? E eu vi que a possibilidade de a gente multiplicar o que a gente investia não sendo na poupança era muito maior. E há 3 anos atrás, até na renda fixa dava muito dinheiro. Então, se a gente comprasse títulos do Tesouro, no mínimo 8% ao ano a gente fazia, sem fazer nada. Agora que veio a crise, que veio a pandemia, como os juros, todos os juros foram cortados e estão todos muito baixos, muito... Tá tendo cortes. Helena aí. Tá tendo muito corte. Para poder rentabilizar um pouco mais. Então, o que acontece? As pessoas estão indo para o mercado, estão querendo conhecimento e estão migrando para as ações. Eu vou dar um exemplo aqui só para vocês terem ideia da diferença de rentabilidade de quem investe na poupança, de quem investe em tesouro direto, de quem investe em imóveis, de quem investe em ações e de quem investe em bitcoins. Certo? Só para ter uma ideia, quem investe na poupança dá 70%. Certo? Assim, ó, um comparativo de rendimentos, né? Então, se a gente pegar assim, ó, a poupança, se eu investir R$100, vai dar R$170, certo? Tesouro direto vai dar 100% de lucratividade. Então, se eu investir 100, vai dar 200. Imóveis dá 124%, basicamente, né? Aí, se eu investir 100, vai dar 220, 250, basicamente. E as ações, ó, só para ver o diferencial, na poupança daria 70% e em ações 400%. Então a diferença de investir em poupança e ações é estrondorosa, né? Então se tu investe R$100 durante um período, ela vai te dar uma rentabilidade muito diferenciada. Para isso eu tenho que saber basicamente o que são as ações, né? Em primeiro lugar, as ações são frações de uma empresa que ela coloca no mercado para vender e para arrecadar dinheiro. Com isso, ela tem que trabalhar para garantir a rentabilidade grande para que todas as pessoas invistam nela, certo? Então, vamos dar um exemplo. Se eu hoje quiser ir para o mercado e comprar uma ação, o que eu vou ter que conhecer sobre as ações? Os 2 primeiros passos de conhecer uma ação é saber que existe a ação ordinária e as ações preferenciais.
O que são ações ordinárias? Ações ordinárias são ações que a gente tem direito a voto na Assembleia. E ações preferenciais são ações que são pagadoras de dividendos. Então, elas pagam dividendos. Que mais para frente a gente vai explicar, a Helena até vai dar... A Helena estudou essa semana, olha, gente, como está de parabéns. Para ela falar um pouquinho sobre dividendos. Olha só, deixa eu ver o que a Lia colocou ali. Ó. Comecei a trabalhar em uma corretora de imóveis. Quem precisar, estou à disposição. Olha só, fazendo propaganda. Boa, Lia, usa mesmo, faça marketing. Alguém falou sobre a Rico que não está cobrando taxas que saiu ontem. Esse anúncio podia falar um pouco sobre isso, a Mariliana. Não, eu sei disso. Ela viu o que acontece, né? A XP, ela é dona da maioria das corretoras do país. E tem corretoras no país que não cobram nenhum tipo não cobram nada de dinheiro sobre as operações. E todas as empresas da Rico, a maioria da XP, a maioria delas cobrava para cada operação que tu fazia, por exemplo, eu vou comprar ação e vou vender. Era R$ 8,50, R$ 16,50 para cada operação. Aí o que eles fizeram a partir desta semana? Taxa zero para as operações. Então agora, a Rico é taxa zero e a XP diminuiu 30% da cobrança de taxa sobre as operações. Isso aí é muito interessante, porque é o que eu falei para vocês na semana passada. Quando a gente vai comprar uma ação e que a gente tem pouco dinheiro, o que acontece? A gente, vou comprar uma ação, por exemplo, vou comprar uma ação da Via Varejo. Hoje ela custa R$18, por exemplo. Aí se eu quiser comprar várias ações ao mesmo tempo, poucas ações, eu tenho R$100, então eu vou comprar R$100 de ações. Vai me dar basicamente umas 10 ações, né? Nem 10, não chega a dar 10 ações. Aí eu sou obrigada a fracionar e cada vez que eu for comprar eu vou ter que pagar essa taxa. Então por isso que é muito interessante fazer operações em corretoras que agora não cobram taxas sobre as operações. Porque senão cada vez que tu vai fazer operação tu tem que pagar isso e isso custa um pouquinho mais. Daí a rentabilidade que vai te trazer é um pouco menor. Correto? Olha o Chico! Francisco Marinho entrou, olha que conseguimos trazer o Chico para a live. Seja muito bem-vindo, Chico. Passa aviãozinho aí, Chico, para todo mundo, para eles virem para essa live, que ela é de um conteúdo muito, muito rico. Tati também entrou, olha aí, Tati. Oi, seja muito bem-vinda. Então, continuando aí, gente, olha, é muito interessante esse assunto, é um aprendizado fantástico. Para quem quer começar a investir, tem que vir realmente prestar atenção, porque é muito interessante como que a gente pode ganhar dinheiro investindo em ações. E outro detalhe muito interessante, para quem investe em poupança no Brasil hoje, a gente tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, a poupança hoje está dando juro negativo. Se você for fazer as contas no final do ano, a poupança está dando juros negativo. Por quê? A poupança ela tem uma regra que diz que paga 70% da Selic. Hoje os juros da Selic no Brasil está 2%, certo? E os juros 2%, se tu vai cobrar 70%, a inflação no final do ano vai estar mais alto que o 2%, então tu vai ficar negativo. Ao invés de tu rentabilizar, tu está perdendo dinheiro. Por isso que vale muito, muito, muito a pena olhar o mercado de ações, né, o mercado financeiro de ações, e pensar em montar uma carteira, por mínimo que fosse, começa com pouco, com R$1.000, com R$100, com R$200, vai montando uma carteira, vai estudando, porque a rentabilidade tu pode chegar no mínimo a 12%. Tu sai do negativo para 12%. Imagina a lucratividade que tu vai ter sobre isso. Então é muito, muito importante, independente do dinheiro que tu tem. Mudar também a mentalidade de começar a investir é muito interessante. Porque começando a investir, tu vai te interessando pelas ações e vai começando a ganhar mais dinheiro, certo? Então a gente falou dos tipos de ações que tem no mercado, né? Então, para nós que somos investidor normais, que não somos investidor qualificado, o que é investidor qualificado? O investidor qualificado é aquele que tem mais de 1 milhão investido na bolsa. Tu tendo mais de 1 milhão investido na bolsa, todos os produtos que são oferecidos para você, a rentabilidade é muito maior do que quem é iniciante. Mas hoje o mercado ele está muito mais flexível
para as pessoas físicas virem para o mercado que tem investimentos que a gente consegue com a mesma rentabilidade dos investidores qualificados. Então é mais um assunto que é interessante olhar, porque a gente consegue ter boa rentabilidade mesmo sendo pessoa física não qualificada. Não qualificada é que investe menos de R$1 milhão por mês. E a maioria dos brasileiros que estão... Por ano? Por ano. Não, desculpa. É R$1 milhão investido na bolsa. Não é por mês nem por ano. É o que tu tens investido na bolsa, é o total. Não importa quanto tempo, certo? Eu que estava pensando numa coisa e falei outra. Então é investidor qualificado. Okay. E além de tudo isso, né? Então é interessante eu comprar ações ordinárias ou ações preferenciais? Será que para mim, que eu compro R$100, vale a pena eu ir numa assembleia da Petrobras, por exemplo? A minha voz vai ser escutada lá, vou ser ouvida? Não, né? Basicamente não. Então, o ideal é para você entrar em ações que são pagadoras de dividendos. Por quê? Você não vai participar da assembleia, mas você vai receber dividendos. Então, isso é muito interessante. Eu até acho que já vale a pena, até a Helena, se quiser falar agora sobre o que são as boas ações pagadoras, as ações que pagam... O que é dividendo, primeiro? Tá. O que são dividendos? São partes do lucro de uma empresa que são distribuídos entre os acionistas e eles são distribuídos em dinheiro. Ações que pagam bons dividendos são as favoritas dos investidores mais conservadores. Os dividendos são proventos, que é o dinheiro, pagos por empresa de capital aberto. Distribuição de parte do lucro de uma determinada empresa, e isso tem várias regras. Várias regras de peraí, é isso. Peraí, eu dei uma coisinha aqui, peraí. Sim, são a distribuição de parte do lucro de uma determinada empresa. E eu queria falar uma outra coisa, que é sobre um pouco de dividendos, mas é um pouquinho mais à parte e é uma outra matéria, entre aspas. Existem vários tipos de proventos, que é os dividendos, que é aquele que eu falei agora, o juros sobre capital próprio. Vanderlei? Sim. Os outros são 5, né? Fala todos que depois eu já falo. A internet tá mais... Bem, continuando. Tem os dividendos, o juros sobre capital próprio, as bonificações, que são o aluguel, tipo, alugar as ações, e os direitos de subscrição. Exatamente. Então, como a Helena já falou, né, nós temos 5 tipos. 5, né? 4? 4. Dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações e direito de subscrição. E a valorização sobre as ações, né? Porque sim, tem a valorização sobre a própria ação, certo? Então são 5, certo? Então, porque assim, ó, se tu investe numa ação, por exemplo, eu vou comprar... Vamos dar um exemplo da Magazine Luiza, que aqui no Brasil é uma top das varejos, né? Se a gente tivesse comprado uma ação da Magazine Luiza depois da pandemia ali em março, abril, ela estava custando R$35. Hoje, uma ação da Magazine Luiza custa R$87. Então, isso aí, a valorização que deu na ação da Magazine Luiza foi mais de 100%, certo? Então, essa é a valorização que existe nas ações. Mas temos que tomar cuidado, porque é o seguinte, então, a Magazine Luiza, ela deu a queda com a pandemia, que quem tinha dinheiro comprou lá na baixa, rentabilizou na alta, né? Tá rentabilizando agora, e agora, assim, ela ainda está posicionada bem. Então, a rentabilidade sobre as ações a gente vai ter todo o ano todo ela vai estar rentabilizando. É como se fosse a poupança, só que é mensal e é variável. Tem um detalhe que é bem interessante, a gente que vai mudar o mindset para começar a investir nas ações, é o seguinte: a ação é renda variável, então ela varia. Tem mês que ela vai dar 6%, tem mês que ela vai dar 8%, mas tem mês que ela vai dar negativa 5%. As pessoas que vão investir têm que pensar a longo prazo. Longo prazo. Não pode ser menos de 2 anos. Porque é o seguinte, se eu não tiver um histórico dessas ações, e se eu cair na tentação de vender quando elas estão na baixa, é a única forma que eu tenho de perder dinheiro quando eu invisto na bolsa. Então, o mindset é assim, tá caindo 5% no mês, eu não posso vender as ações na baixa.
Então eu tenho que ficar calma, ver que eu já rentabilizei antes, né? Me posicionar para ver se eu vou querer sair dessas ações quando elas voltarem a subir ou deixar ela rentabilizar durante o tempo todo. Porque quem busca liberdade financeira tem que investir todo mês para chegar no que eu me planejei para sacar todos os meses, certo? Então eu tenho que investir, rentabilizar para eu conseguir a minha liberdade financeira. E liberdade financeira é o quê? Eu poder sobreviver com a rentabilidade da minha carteira. Então o objetivo final de todo investidor é a liberdade financeira, certo? Então, e como é que eu vou pensar nas ações, né? Então, como a Helena falou, nós temos os juros sobre o capital, né? Que o que Mas acontece? eu queria falar uma coisa, já que falasse sobre renda. Eu queria saber um pouco sobre viver de renda. Que quem, como já falaste, quem quer viver de renda busca a independência financeira, claro. Só que eu queria falar uma coisa que também eu estudei. Olha, eu tô estudando tudo que ela fala, mas eu também algumas vezes estudo um pouquinho mais, também para complementar. E ela falou assim, eu perguntei assim para ela, então o que eu posso complementar na live? E ela disse, pesquisa sobre dividendos. Ah, tá bem, ok. Então eu fui pesquisar sobre dividendos. Então, só que agora também eu encontrei um lugar sobre como viver de renda, que depois ela conversamos um pouco e ela explicou melhor sobre isso, e agora eu vou explicar o que compreendi. Então, o que você precisa de dinheiro por mês para sobreviver? Então, a gente tem que ter aqui a quantidade de dinheiro que você precisa para sobreviver em tudo. Na renda, e na alimentação, tudo que precisa para sobreviver durante o mês. Coloca esse número vezes 300 vezes aplicados, para que você possa tirar juros para pagar a renda. E tem várias regras para isso, para saber o número, vários tipos de cálculos para viver de renda, mas a regra básica é essa. E eu também queria falar que sobre os dividendos, que eu esqueci de dizer, do blog do Rico, tem todos os dividendos, agora os... Peraí, tem até aqui, peraí. As 30 maiores... Peraí. As 30 maiores As 30 pagadoras de maiores dividendos pagadoras de dividendos de 2020. E por isso, se quiserem ir lá conferir, é só no iblog.rico. Aplicar os dividendos das ações em ações, exatamente. Então é uma forma de rentabilizar mais, né? Boa essa aí que o Gilson lembrou a gente, que os dividendos que são pagos, a gente deve reaplicá-los, né? Comprando mais ações para a gente aumentar o capital e com isso aumentar a rentabilidade dos dividendos. É muito importante também sobre dividendos, que eu acho que isso aqui é a uva, né, da nossa vinha aí, é a boa uva que vão dar um bom resultado para a gente tomar um ótimo vinho. É o seguinte, os dividendos, hoje no Brasil, se a gente pensar um pouquinho, com juros de 2% da poupança, só de dividendos, se a gente investir, por exemplo, numa ação do Banco do Brasil, só de dividendo vai dar 5% ao ano, gente. Então não tem como a gente não investir em ações, né? E por que investir em ações que são boas pagadoras de dividendos e que são, a gente diz que são de pessoas mais conservadoras? Porque no mínimo, só de dividendos você vai receber 5%. Aí vamos imaginar que no mínimo ela vai dar de rentabilidade ao ano uns 10% ao ano, que é o que dá realmente. Então, para a gente ter no mínimo 12% ao ano sobre uma carteira, fica fácil. Certo? É só a gente abrir o olho, mudar a mentalidade e dizer, ó, quais são as ações que eu vou trabalhar, como é que eu vou investir nessas ações, como é que eu vou comprar, como é que eu vou me posicionar e quantos por cento de ações que eu devo ter na minha carteira para eu ter uma carteira equilibrada e eu poder dessa rentabilidade, né, dessas ações seguras, eu poder me manter e não ter grandes riscos, poder passar também por crises com a minha variação da renda baixa e alta, mas eu tenho uma boa rentabilidade e eu consiga passar pelas crises tranquila. Pode baixar um pouco, mas eu vou ter rentabilidade boa. Certo? A Wagner falou, a famosa carteira previdenciária, exatamente. Criar os dividendos das mesmas ações ou diferenciar ainda mais a carteira? Não, os dividendos daquela ação aplicar na mesma ação.
Então, se a gente tiver 5 ações boas pagadoras de dividendos na nossa carteira, toda vez que entrar os dividendos, a gente recompra a ação naquela ação. Porque a gente vai fazer uma curva do tempo e aí ela vai ajudar a gente a rentabilizar mais, porque tu tendo capital, aumenta mais, certo? E aí a minha ideia é chegar a 300 mil de ações e depois começar a trabalhar já rentabilizando, já sacando alguma coisa. Então a gente começa a chegar lá. Cheguei no 300 mil, agora eu já vou poder tirar um pouquinho, ou eu vou querer chegar a 1 milhão. E aí é muito importante a gente ter uma planilha de acompanhamento, né? Primeiro lugar, aonde que eu quero chegar, né? Eu vou investir quantos por mês para chegar ao que eu quero chegar? E qual é a rentabilidade que eu vou trabalhar para minha carteira ter anual? Então, na poupança hoje está dando negativo, eu vou ter uma carteira que eu vou tirar 6% ao ano, 8%, 12%. Vou buscar um assessor de investimentos para que ele me ajude, no mínimo, tirar 12% ao ano. Gente, na renda variável dá para fazer, hein? Dá para fazer 12% ao ano, tranquilo. É só estudar, ver as boas ações, investir e a gente ir em frente e investir todo mês um pouquinho. Porque o que acontece com o dividendo, que eu ia falar? Ele vira uma bola de neve, né? É igual, ao contrário, se eu for comprar um apartamento de 300 mil e eu vou financiar para 30 anos, eu vou pagar mais de 1 milhão nesse apartamento. E se eu for investir em ações, ao invés de comprar o apartamento, se eu investir 30 anos, eu também vou ter 1 milhão. Porque vai se tornando uma bola de neve, né? Juros sobre juros, juros compostos. Juros compostos são filhinhos da gente, né? O dinheiro é nosso filho. Ele vai para o mercado, engravida, que é os dividendos, e volta para nós cheio de filhotinhos. Então a gente sempre tem que pensar dessa forma. Como é que é o nosso dinheiro? Como é que a gente faz ele rentabilizar? Nós temos que comprar boas ações, temos que fazer o nosso dinheiro engravidar, né? E aí ele volta para nós com a rentabilidade. Todo mês a gente vai montando um pouquinho para quê? Juros compostos é o segredo da rentabilidade. É o longo prazo. É tu determinar que esse dinheiro vai te dar uma boa rentabilidade. Tem uma pergunta aqui. Tenho que estudar mais sobre isso. Tenho algumas na Suíça, mas nunca entendi nada. Meu banco não me explica, mas nunca me interessei seriamente. Dilma, tu tens eu aqui, amiga. É só ligar aí que a gente descobre tudo isso. Bem interessante também, gente, para a gente ter um pouco mais de segurança na nossa carteira, diversificação dentro das próprias ações, certo? Vamos supor, eu não sei nada de ações, eu quero começar a investir hoje. Então, o primeiro passo eu vou comprar Bova11, que eu falei para vocês. O que é Bova11? São as ações da Bolsa do Brasil. Então, eu vou comprar Bova11 e eu já vou... O mínimo que a Bolsa de Valores vai dar no ano, que é de 8% a 12%, eu já vou estar com 12% ao ano. Beleza? Para começar. Se eu quiser começar sem saber nada. E se eu quiser diversificar as ações, eu vou comprar IVVB11, que é o quê? Que é a rentabilidade da carteira de 500 ações dos Estados Unidos, certo? Então, eu vou estar diversificando. Então, eu posso botar 20% do meu capital em ações brasileiras, 25%, e 25% em ações fora do país. Comprando aqui mesmo no Brasil, né? Porque se você não quiser abrir uma conta no exterior, o ideal é abrir uma conta mesmo no Brasil e comprar ETFs do IVVB11, que você compra direto na Bolsa de Valores. Olha, certo? mas o que acontece se as pessoas que estão aqui em Portugal também conseguem comprar do Brasil? Comprar ações brasileiras? Consegue. Da mesma forma que nós replicamos o SP500 aqui no Brasil comprando IVVB11, todas as pessoas que estão fora do Brasil conseguem comprar ações da Bolsa Brasileira também nas bolsas. Por exemplo, se da Alemanha fugiu agora. A GER30, né? Todos os países têm a própria bolsa e todos os países vão ter os nossos ETFs lá. Então vale a pena também comprar. Por quê? O Brasil ele é visto como uma das maiores volatilidades de mercado. Então, se eu quiser investir para diversificar um pouquinho no Brasil, eu vou comprar esse ETF lá nos Estados, lá no local onde eu estou. Ou senão eu posso abrir uma conta na corretora, né? E entrar e comprar também, é interessante. Tem outra pergunta aí? Olha, aqui como falaram aqui, comentaram aqui, EF americano é um top de dividendos, só que é necessário estudar muito.
Não, se comprar o IVVB 11 não tem que estudar nada. É comprar e deixar rentabilizar. É isso que eu disse. A IVVB 11 é um aglomerado das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é o S&P 500. Basicamente a nossa bolsa brasileira, que hoje nós temos uma mixaria de empresas, só que nós estamos investindo na bolsa americana, comprando no Brasil, na USP 500. Certo? Para quem usa também pode ser. Também pode ser. É isso aí, Fagner. É uma outra forma. E também você, qualquer uma pessoa, pode abrir uma conta fora do país. Certo? Isso aí é uma outra aula que a gente poderia dar. Mas tem facilidade. Qualquer pessoa pode abrir uma conta no mercado, nos Estados Unidos. Numa corretora americana. Eu gostava, pelo menos aqui, porque é diferente do Brasil para aqui também. É diferente. É diferente. Mas aí é só abrir uma conta na bolsa, né? É só abrir uma conta. E aqui, por exemplo, eu moro no Brasil. Aí eu não quero comprar só ETF, porque eu já estudei, eu sei quais são as melhores ações pagadoras de dividendo e que mais rentabilizam nos Estados Unidos, por exemplo. É Google, né? Walt Disney, a Disney, o Facebook e a Apple, né? Então a gente já sabe, temos essas 5 ações, eu quero comprar ações direto lá nos Estados Unidos. Tem um detalhe que dificulta um pouco, que é para depois fazer a declaração de imposto de renda. Porque aí nós temos que declarar que estamos investindo fora do país e que depois vão trazer rentabilidade para cá. Então é um pouquinho mais difícil, porém não é complicado. Só é mais difícil, é mais trabalhoso, mas dá para fazer. Entendo pouco agora que... Oi, tem outra pergunta aí? Até chegar a receber de dividendos um valor de 6 meses de nossas despesas. Já pensou? Até chegar... Nós já explicamos. Não, ele está dizendo que a gente pode receber tudo que a gente conseguiu, já 6 meses da nossa despesa já está tudo pago. É isso que ele quer dizer, ele diz que é um exemplo. Acho que é uma coisa que a gente falou, não sei. Eu pensei que ele estava falando sobre o colchão de liquidez, não é? É capaz. Qual é? Quem perguntou? Claro que era o Gilson, né? O que ele perguntou? Pode repetir? Não, mas ele não perguntou, ele estava afirmando, meio que afirmou. Até chegar a receber dividendos no valor de 6 meses da nossa despesa. Já pensou? É um exemplo. Ele está só complementando o que a gente falou. Pronto. Obrigada. Tá certo. Então, agora, terminando de explicar sobre as 5 formas de ganhar dinheiro com as nossas ações, então também tem o juros sobre o capital, né? Que tem empresas no Brasil que eles fazem juros sobre capital. Então, quando a rentabilidade do capital está muito grande, eles também fazem uma distribuição do valor do juros sobre o capital e pagam para os acionistas. É muito interessante, é um ganho a mais. É um ganho a mais, certo? Então, nós falamos de juros sobre capital, falamos sobre dividendos, agora a gente vai falar sobre juros sobre capital próprio, certo? Porque tem o juros sobre o capital e juros sobre o capital próprio. As empresas que investem, quando elas têm muita rentabilização, tipo Itaú e tal, eles também fazem essa rentabilização sobre o juros sobre o capital próprio. Elas têm o capital líquido deles, eles têm os juros e eles fazem essa divisão sobre os acionistas. Então, é mais um ganho que a gente tem, incluindo nas ações, certo? E também tem as bonificações. Mas, né? Sim, mas explica melhor sobre os juros de capital próprio. Explica um pouquinho. Juros sobre capital próprio. Por exemplo, tem o capital que são dos acionistas, certo? Nós investimos no Itaú, por exemplo. Nós somos acionistas. O Itaú tem uma parte que é dividido sobre os acionistas. E ele tem uma outra parte que é sobre o capital dele mesmo, certo? Então, ele tem o capital dele, que é o capital fixo dele, que ele também distribui uma parte desse juro para os acionistas. Que não é nada do nosso dinheiro, é do dinheiro dele. Deu para entender, não? Ok, entendi. É um percentualzinho. Mas é interessante, porque é um ganho também. Certo? E é a mesma coisa como as ações também? A gente não é tipo igual as ações, mas tem como a gente consegue essa porcentagem de fora? Comprando as ações, por exemplo, eu compro as ações do Itaú. Itusa, por exemplo, são ações que são muito boas para comprar agora.
Quando eu sou acionista do banco, quando ele pagar, ele já vai depositar direto na tua conta na corretora. Tu não tem que fazer nada. Toda vez, ó, tanto os dividendos, quanto os juros sobre capital próprio, tudo isso, quanto bonificação, já é depositado na tua conta da corretora. Eu poderia até abrir aqui, não dá agora, mas eu poderia abrir o meu Kinvo, que é um aplicativo que ele acompanha as nossas rentabilidades, e aí todo dia que entra dividendo, capital e tal, ele já avisa, ó, você ganhou, sei lá, R$100, foram pagos R$100 dos seus dividendos, foram pagos R$10 do seu juros sobre o capital próprio. E a própria corretora já informa a gente, e aí tu só pega isso e reaplica de novo. Uma pessoa disse aqui que eu tenho. A única coisa que eu entendi, Gilson, é que anualmente aumenta a quantidade de ações. Exatamente. Qual foi a pergunta da Maria que eu não vi? Ela, não sei, ela só falou isso. Ela falou que acho que não está entendendo muita coisa. Isso que eu entendi. Anualmente, a única coisa que eu entendi, Gilson, é que anualmente aumenta a quantidade de ações. Não aumenta, os dividendos não aumentam a quantidade de ações. Eles aumentam o teu capital. E aí tu reinveste esse dinheiro. Por exemplo, eu tenho R$1.000 investido em ações do Itaú, certo? Eu fui lá, abri minha conta na corretora, entrei no Homebroker, que é outra coisa que tem que aprender a trabalhar, porque tu mesmo compra as tuas ações. Aí entrei no Homebroker, comprei as ações do Itaú, certo? Eu comprei 100 ações, as ações estão custando, sei lá, R$14 hoje, dá R$1.400, certo? Sobre esse R$1.400, eles vão me pagar os dividendos. Esses dividendos que eles depositarem na minha conta, eu vou lá e recompro ações. Ela não aumenta sozinha. Tem uma forma que eu posso fazer de se auto-reaplicar? Tem. Mas aí tem que fazer um pedido, tem que fazer uma outra forma, também tem. Aí a gente tem que fazer um outro caminho a não ser esse. Mas o mais tradicional o banco, o dono da ação deposita na tua conta e tu recompra elas. É o mais fácil. Deu para entender agora, dona Maria? Eu tinha entendido, mas eu não sei se ela entendeu. Agora entendeu melhor, Maria. Vamos ver se ela entendeu agora. As ações, todos os bancos que são pagadores, todas as ações que são pagadoras de dividendo, entra direto na própria conta, independente do país. Indicações de corretoras aqui no Brasil. Alguma indicação? Então, corretoras aqui no Brasil tem que ver o teu perfil, certo? A Rico é a corretora que eu estava investindo. Mas o que acontece? Você tem que entrar, verificar as que tem menores taxas, verificar. Aí eu vou usar o Homebroker Vou usar muito o Homebroker, então eu tenho que ter uma plataforma boa. A Rico é uma das melhores, a Guide é muito boa, a XP também é muito boa, só que é muito cara, então é só para quem investe bastante. As operações, as taxas de operações são caras. A Clear é muito boa, a Toro é muito boa. Então é tu entrar ali, numa dessas que são... O ideal é tu entrar nessas que são taxa zero para investimento, certo? Taxa zero. Como a Rico agora é taxa zero, eu indico a Rico, que é muito boa, certo? Ela tem muitos fundos de ações, ela te dá uma carteira semanal, ela indica ações, todas as corretoras são boas. Eu gosto muito também do BTG Pactual, é muito boa, porque ele é um banco digital, e ele tem Homebroker, e eles te dão uma carteira, e eles fazem análise do mercado de manhã na abertura e à tarde no fechamento. É muito bom, a gente aprende muito com isso. BTG Pactual é fantástico também. Mas, então, pode entrar em várias corretoras ou só pode entrar em uma? Várias, pode entrar em todas. Por exemplo, eu trabalho com 5 corretoras. Por quê? Tem alguns fundos que não tem numa corretora, e daí tem outra corretora. Às vezes tu quer investir num fundo que não está aberto em uma corretora, está aberto em outra corretora. Às vezes que tu vai querer investir, aí tu tens que olhar onde é que estão abertos isso que tu quer investir. Por exemplo, se eu quiser comprar ouro. Nem todas as corretoras têm fundo com ouro. Então eu vou procurar e saber quais são as melhores. Por exemplo, Orama, Vitrio e Rico são os 3 melhores fundos que tem de ouro no país hoje. Então eu vou para uma dessas aí. A gente pode entrar em todas, não paga nada para abrir conta, nada.
certo? E é Francisco, tudo na via verdade, ele perguntou como se abre uma conta na corretora. A gente já falou isso na outra live, a gente falou melhor sobre isso na outra live. Agora estamos meio com um complemento da outra live e a gente está falando sobre ações. Isso aqui a gente está falando um Mas pouquinho, posso falar perguntaram. rapidinho? Posso falar rapidinho, Mas rapidinho? ela vai explicar um pouquinho. É melhor, pronto, para as pessoas entenderem melhor. Mas vem a live que a gente fez anterior para entender, porque a gente Escuta. aproxima-se por passos. Escuta a live, não lê. Escutar no teu IGTV. Sigam a Helena e vão lá. Mas eu vou explicar aqui rapidinho. É super fácil, gente, super fácil. Você entra no site da corretora, ou da Rico, ou da XP, ou da Vitrio, ou de qualquer uma, certo? E aí lá vem, pergunta, quer abrir a conta? Aí você diz, quero abrir a conta. Aí vem no passo a passo, aí você clica ali, abrir a conta. Aí ele já pede todos os seus dados, aí depois eles pedem um documento para confirmar, né, uma cópia, que vai tudo online, tudo online. E aí você faz esse processo, durante 2 dias, e aí eles também já avaliam o teu perfil de investidor. Depois que você terminou de abrir a conta, já vem o perfil do investidor, eles já vão te dizer basicamente qual é o teu perfil, com as perguntas que eles fizeram. Dentro de 1 ou 2 dias já vem a aprovação para você começar a operar. Aí, qual é a maior dificuldade depois que tu abriu a conta na corretora? É saber trabalhar com home broker. Que isso aí é uma coisa que a gente tem que... Ele é bem técnico, mas não é tão difícil. Porque ele basicamente dá o passo a passo como é que tu faz. Mas seria interessante buscar assessoria com alguém. Como é que trabalha, quais os tipos de lote que vai usar, quais os tipos, quantas ações que eu devo comprar. Isso é muito interessante perguntar para quem já está no mercado, um parente aí, né, Chico, um cunhado, uma cunhada, alguém que já está no mercado, que já tem essa facilidade de trabalhar com home broker e aí começar a investir. Mas é muito simples. Muito simples, é fácil e simples. Todas as corretoras, entrou no site dela, Vitrio é uma corretora boa, Rico, Orama para Previdência é a melhor, tá? E Vitrio, Orama e Vitrio. E para fundos de investimentos aí é uma quantidade enorme, certo? Entendeu, Chiquinho? Entendeu? Bora! É a plataforma, exatamente. Ó, outra coisa, gente, se tiverem alguma coisa que a gente está explicando e já explicou passadamente, e tiver alguma dúvida, não entendeu o que a gente falou, que algumas a gente explica coisa muito técnica, principalmente ela também explica muita coisa muito técnica, etc. Se não entender alguma coisa, pergunta agora e a gente já vai, vamos fundamentando depois. Ela vai continuar agora sobre as ações? E espero que agora essa também, como o Francisco perguntou agora, espero que a pergunta esteja respondida. Conseguiu entender, Chico? Tá. Então, daí a gente viu sobre o juros sobre o capital próprio, né? E também tem bonificação. Bonificação é o quê? Se tu já compra ações, tu pode botar essas ações para alugar na corretora. Os juros não dá muita coisa, mas numa época de volatilidade grande, a procura para alugar ações são muito grandes. Então, se você tem ações da Petrobras, do Banco do Brasil, Bova11, tudo isso dá também para rentabilizar, colocando elas à disposição para alugar. Então, quando você já comprou a ação, você já pode deixar no mercado disponibilizada para alugar. E a Helena até me perguntou, numa conversa que a gente teve, como é que se aluga e por que se aluga. Tem para vários tipos, né? Tem pessoas que fazem long short, tem pessoas que só shorteiam, compram na alta para vender na baixa, daí elas têm esse ganho. Por exemplo, até vou dar um exemplo aqui de como é que pode alugar. Por exemplo, eu tenho 100 ações da Bova11, certo? A bolsa hoje está 97 mil pontos. E pelos análises, pela tendência, por tudo, eu acredito piamente que ela vai cair para 80 mil pontos, certo? Então eu vou lá, alugo ações da Bova11, né? Eu quero alugar 1000 ações. Alugo ações, pago juros para pessoas que estão sendo doador, né? E eu estou sendo tomador, eu pago juros para ela, vou lá, sorteio, eu vendo elas na alta, eu compro elas na alta, né? Desculpa, eu vendo elas na alta e depois eu recompro aqui na baixa. Então eu vou estar ganhando R$10 para cada ação que eu só paguei juros. Eu aluguei, eu posso alugar por dia, por mês, por ano, eu que determino. E posso trabalhar shorteando essas ações. É um outro ganho muito interessante também. Então nós temos 5 formas de ganhar dinheiro com as ações. Deu para entender? Ficou claro? Para mim tá claro. Um outro tipo de ganho sobre as ações é direito sobre subscrição.
O que é direito sobre subscrição? Quando eu já sou investidora, eu estou no mercado, a corretora, assim que vai ser lançado um IPO. O que é um IPO? É uma empresa entrando na bolsa. Por exemplo, esta semana teve o lançamento da PET na Bolsa de Valores. Há um mês atrás, a corretora começa a te enviar indicadores de que vai ser aberto isso. Ele diz, ó, você tem direito a 100 ações da PET. E quando a empresa vai ser lançada no mercado, ela tem um range que vai ser lançado para ser vendidas as ações no dia do IPO, no dia do lançamento dessa empresa na bolsa. Então ela começa, vamos supor, a PET ela começou de 14,50 até 20. Eu que já sou investidora, eu vou ter direito a comprar, dependendo do percentual de investimento que eu tenho na corretora, a 14,50. Então eu vou lá e já reservo a 14,50, 100 ações para mim, no dia que abrir, no dia que for feito o lançamento na bolsa, aí eu já compro pelo menor valor. Por exemplo, a PET que fez o IPO na sexta-feira, ela teve 22% de lucro no mesmo dia. Então, se eu estava subscrita e eu comprei 100 ações, eu já ganhei 22% sobre essas ações. Olha que interessante. E tudo isso você só consegue depois que já está dentro do mercado. Então, essas são as 5 formas de ganhar dinheiro com ações, certo? Tudo claro? Acho que já está quase terminando, hein? Temos mais uns 3 minutinhos só. Me falta 10 minutos. Nossa, isso foi muito rápido. Sinceramente, tipo, eu fiquei tão concentrada, assim, pra entender o que tá tudo acontecendo, e eu fiquei assim, nossa, é muita informação num vídeo só, por isso eu tenho que até rever depois, talvez. Eu fiz umas anotações, mas acho que tem que rever de novo. Mas eu entendi várias coisas e compreendi. Estou entendendo muito mais, cada vez melhor sobre isso. Também outra coisa que é bem interessante para a gente se atentar. Então, se na poupança eu vou ter juros negativos e eu entrando para a renda variável, gente, mas para entrar para a renda variável tem que estudar, tem que buscar informação, não pode se arriscar em qualquer coisa, tá? Tem que ter essa segurança, tem que estudar a empresa que tu vai investir, tem que saber o ROI dela, tem que ficar atento, ou se não buscar um assessor, buscar conhecimento. Para a gente poder aumentar o nosso capital, a gente tem que sair da poupança realmente e ir para a renda variável. Mas tem que estudar, tem que ser, não pode ir para lá para jogar dinheiro fora, certo? O dinheiro, olha só, as 2 regras de ouro de Warren Buffett. Warren Buffett é o maior investidor de renda variável do mundo, certo? A primeira regra é, não perca dinheiro. A segunda regra é, nunca esqueça a primeira regra. Pode. Eu estava indo anotar as regras assim, e depois falou assim, nunca perca dinheiro. Isso é óbvio, pronto. Depois, nunca esqueça a primeira regra. Mas é verdade, a gente algumas vezes entra lá, caímos de cabeça, mas assim, não é realmente o que a gente quer. Depois vai tendo perdas e perdas e perdas. É só para dar um exemplo aqui que é bem interessante, se eu traçar uma tabela, né, para chegar no meu primeiro milhão com uma renda de 12% ao ano, certo? Então, se eu tiver, olha só, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu tenho essa tabelinha aqui, se as pessoas quiserem a gente pode mandar por direct, ou botar também no nosso Telegram, né? A gente podia fazer um grupo lá do Telegram, eu tenho o Telegram, todo mundo tem aí? Então a gente faz um grupo no Telegram e manda para lá, mas aí a gente tem que publicar isso para vocês. A gente pode mandar no direct ou postar também no Stories, que é interessante, que daí vocês buscam... A gente vai colocar no Stories o nosso Telegram. Vamos fazer um grupo do Telegram e vamos botar lá, certo? Boa, ou se não, pode entrar no meu Telegram, Vanderleia Vieira, entra lá que eu vou colocar ela lá no Telegram. Beleza? Então tá. Gente, olha só. Tá acabando daqui a pouco a live. Nós temos 5 minutos ainda, né? 5 minutos. Então, vamos lá. Então, assim, ó, se eu for investir R$100 em um ano, com juros de 12%, renda variável, eu vou ter R$1.267. Em 5 anos, eu vou ter R$8.100. Em 10 anos, eu vou ter R$22.405.
Em 20 anos, eu vou ter R$ 91.985. Em 30 anos, eu vou ter R$ 508.097. Gente, é investir R$ 100 ao mês. R$ 100, 12% ao ano. Em 40 anos, eu vou ter R$ 979.300, quase que R$ 1 milhão, investindo R$ 100 ao ano. Agora eu vou já passar, né? Porque eu Por tenho mês ou por passo a ano? passo. R$ 100 por mês, não é? R$ 100 por mês. Por mês. Agora eu vou botar, vou pular para R$ 500. Eu tenho todos eles, mas vou pular para R$ 500. Então, R$ 500 em um ano, eu vou para R$ 6.300. Em 5 anos, 40.500. Em 10 anos, 12 mil. Opa, desculpa, 112.000. Em 20 anos, 459.900. Em 30 anos, R$ 1.540.000. Então, se eu investir R$ 400 por mês, em 30 anos, eu chego no meu R$ 1 milhão. Se eu trabalhar para ter a rentabilidade da minha carteira, 12% ao ano. Então, gente, olha só. Todo mundo consegue chegar no R$ 1 milhão. Certo? E se eu aumentar de 12% para 13% ao ano, eu reduzo em 5 anos para chegar no R$ 1 milhão. Vocês têm ideia do que é isso? Por isso que é interessante a gente não desperdiçar, a gente não perder dinheiro, a gente economizar e a gente investir. Mas a gente não tem que deixar de gastar conosco, de investir um pouquinho em nós, na área da família, na área da diversão. Sempre temos que dividir esses investimentos. O importante é não gastar mal, investir bem e com rentabilidade. Isso é muito interessante. Vamos fazer a nossa... Alguma pergunta? Na verdade, falaram aqui que também vamos ter live à tarde, às 1h36 do Brasil, sobre a mentoria Mestre da Mente. Também já ouviu, falar. Que legal. Olha aí, pessoal, vamos seguir Mestre da Mente, né, para acompanhar essa live aí hoje à tarde, que é muito interessante. E acho que pensar, mudar, né? Vamos fazer a live, Helena? A live não, a foto? Vamos. Estão dizendo aqui outra coisa interessante. Indica os livros O Investidor Inteligente, A Bola de Neve, e estão ambos relacionados ao Buffett. Muito importante esses livros aí. Também um livro que é muito fantástico é Mente Milionária. Mentes Milionária. Oi, Ismael, tudo bom? Ismael, é de onde tu, Ismael? Seja bem-vindo. Gente, agora eu faço o seguinte, vamos tirar uma print nossa, né? É uma forma de a gente publicar, de a gente poder passar isso para mais gente, porque durante a semana, como não fica salva no meu Instagram, a live fica salva no Instagram da Helena, é importante que as pessoas sigam ela também, para poder ir lá escutar a live. Porque hoje, como é domingo, a gente entende que a maioria estão fazendo alguma coisa com a família e tal, depois durante a semana ficam mandando, perguntando, então é interessante a gente fazer uma print agora. Dá para tirar os comentários? Acho só para tirar que dá, print? mas eu ainda tô meio aprendendo sobre isso. Aqui, eu sei. Isso, olha só. Agora vamos tirar uma print aí, gente, todo mundo. A gente fica muito grata, né, para vocês. Temos que tirar uma print inteligente, hein? A print inteligente, como é que é? Exatamente. Senão assim... Já tirou. Então é isso aí, gente. Money. Não, é assim, ó, é money. Assim, né? Para dentro, sempre para dentro. Quando é dinheiro, é sempre para dentro. Exatamente. Outra forma, quando vai contar dinheiro, ao invés de fazer assim, tem que fazer assim, sempre para dentro. Sempre vem a nós o dinheirinho. O dinheiro tem que ir para o mercado, engravidar e voltar cheio de família para gente. É muito interessante isso, né? Muito interessante mesmo. Tem alguma pergunta? Nós ainda temos 2 minutinhos, eu creio, de live. Não, podem também perguntar na caixinha de perguntas, não precisava exatamente ser dos comentários. Mas e a gente... isso, gente, esse foi a live. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por todos que apareceram e obrigada para quem está vendo hoje TV. Muito obrigada, gente. E, gente, vamos lá, né? Colocar no Stories o nosso print, ir lá onde a gente vai agora divulgar a nossa fotinho lá, também comentar, fazer perguntas, vamos nos conectar cada vez mais, que a gente vai aprendendo junto, a gente pode criar um grupo de conexão,
para a gente poder ajudar as pessoas. Nós estamos aqui estudando para isso e vamos embora. Ah, ele perguntou se vai ter mais live. Domingo que vem vai ter mais live. Vai ter mais live, gente. Já teve live. Eu tenho outros assuntos nas minhas lives. E tá acabando daqui a pouco. Por isso, obrigada, gente. Tchau. Nós vamos